Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações e que neste momento possamos abrirmos-nos para esses poucos minutos que aqui estaremos juntos, recebermos da espiritualidade superior um pouco desta paz, desta luz, desta harmonia que nos é derramada pelos nossos irmãos benfeitores, envolvendo-nos a todos nós e aqueles a quem nós mentalizamos nesse instante. Assim, imbuídos por esse sentimento maior, pedindo o concurso dos nossos amoráveis irmãos benfeitores para que nos assistam, nos orientem, de forma a que, neste momento, possamos refletirmos sobre esse estudo legado por Cristo e que ainda hoje temos nós a necessidade de nos debruçarmos sobre os evangelhos para podermos entendê-lo mais e melhor, para assim aplicá-lo mais e melhor na nossa vida. Assim, com a tua permissão, Senhor, damos por iniciada a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Caríssimos irmãos, vamos aqui agradecer primeiramente o convite generoso dos nossos irmãos feito pela Sociedade Espírita Francisco de Monte Alverne, na pessoa do nosso amigo e irmão André. Sentimos-nos muito gratos e felizes por esse convite e por aqui estarmos falando sobre um tema tão importante para nós. Não vim destruir a lei. Esse estudo ele está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele inicia esta obra, então, e não é por acaso. Nós vamos ver ali que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém o aspecto religioso da doutrina. Então, não é por acaso que no seu primeiro capítulo, Kardec, esclarecido, informado, orientado pelos amigos benfeitores, abre esta obra para nós espíritas maravilhosa, com este capítulo Não vim destruir a lei. Mas o que isso quer dizer? Então nós vamos ver assim. Estava Jesus nessa viagem no tempo e no espaço, que nós podemos fazer agora. Jesus se encontrava ao monte, às margens do lago de Genezaré, uma localidade ao norte do estado israelita, e que ali ele fez aquilo que ficou conhecido para nós cristãos como o Sermão do Monte. E ali, dentre as várias observações, ensinamentos que Jesus deixou, disse ele: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 18. Pois bem, para nós espíritas, a partir das comunicações, das revelações constantes na literatura espírita, dadas por espíritos de adiantado estado moral, Jesus é o governador espiritual deste planeta desde a sua formação. E Jesus, assim como nós, é filho de Deus. E assim como nós, Jesus foi criado simples e ignorante.
tornando-se o espírito que é, governador espiritual deste planeta, graças à sua evolução e amadurecimento espiritual, conquistado através das múltiplas existências que realizou e que nós, igualmente, estamos realizando. Todos nós vamos tornar-nos um dia, sabe-se lá quando, isso vai depender do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação, Cristos. Né? Vamos chegar ao ponto de dirigirmos, governarmos mundos, né? Sistemas planetários, galáxias, e aí sabe-se mais o quê. Né? Então, quanto mais evoluídos, mais trabalho. Né? Conforme a passagem evangélica citada, né, a necessidade de estarmos entre a terra e o céu ocorrerá enquanto não cumprirmos até o último ponto das leis divinas. Cumprirmos a lei divina em sua totalidade, 100%, é requisito indispensável para tornarmos espíritos de luz, bem-aventurados, puros como Cristo. Então não basta, caríssimos irmãos e irmãs, acharmos porque fazemos uma benfeitoria aqui, uma caridade acolá, uma solidariedade ali, né? E que isso é o suficiente para que nós possamos entrar, né, neste mundo dos espíritos bem-aventurados, nos espíritos de primeira ordem, nos espíritos puros, nos espíritos crísticos. Não basta. Temos muito ainda a fazer. É importante estas fases, porque isso vai nos aperfeiçoando, vai nos capacitando, vai fazendo com que as potências da alma vão se desenvolvendo gradativamente, né, e persistentemente pela nossa vontade. Com a inteligência de que Deus dotou os seres humanos, fazemos nós descobertas, tomamos contato com a realidade universal, material e espiritual, passando a conhecer e entender seus processos e finalidades, e assim vamos progredindo sempre mais. Um entendimento que não possam alcançar por si mesmos, né, lhes é proporcionado pela providência divina, através da revelação. Ou seja, aquilo que nós não conseguimos realizar por nós mesmos, pela nossa capacidade intelectiva e moral, a providência divina vem ao nosso socorro e nos auxilia, né, através de auxílios vários, para poder nos revelar, descobrir, retirar o véu dessas verdades importantes para a nossa evolução. Assim, nós vamos observar que as revelações espirituais, elas se fazem, a princípio, de duas formas. Uma, através dos médiuns missionários, que servem de intermediários para os bons espíritos transmitirem às criaturas as leis de Deus, né? E nós vamos observar que isso, no Velho Testamento, foi muito divulgado, realizado, escrito, né, pelos profetas, pelos ditos profetas, né, os grandes profetas daquela época, dentre eles Moisés, né, porta-vozes que são esses profetas, porta-vozes, anunciadores das verdades divinas. Né? Então, eles não tinham apenas o profeta, né, nós vamos ver assim, ele não tem tão somente aquela característica de anunciar o futuro, mas muito mais do que isso, o de nos esclarecer, nos orientar a respeito das verdades divinas. Então, por espíritos superiores, e também, né, esta é uma forma, através dos médiuns missionários, e também por espíritos superiores que encarnam na Terra especialmente para este fim. Vários exemplos nós temos, né, sobre isso, certo? Então,
E essas revelações, vamos dizer assim, elas são proporcionadas de acordo com o estado evolutivo dos povos a que se destinam, né, a fim de poderem ser aceitas e assimiladas, ou seja, o nível de orientação, de desvelamento, né, de esclarecimento sobre as leis divinas, elas têm que ser dadas de acordo com o tempo em que as sociedades se encontram e também da capacidade de compreensão, assimilação e realização. Porque os ensinamentos que são dados pelos nossos amigos benfeitores não têm apenas o condão de vir nos falar, mas tem este objetivo de nos falar para que nós possamos assimilar e em seguida, colocarmos em prática. Pois bem, ao longo da história da humanidade, os povos têm recebido revelações espirituais adequadas à sua época e à sua gente. Todas essas revelações são respeitáveis e, basicamente, concordantes nas verdades fundamentais, que vêm tratar sobre Deus, imortalidade, justiça divina, fraternidade, temas que, se nós vamos ver na história das religiões, estão presentes na sua filosofia, na sua doutrina. Na história do cristianismo e à luz do espiritismo, identificamos 3 grandes revelações que vieram dar às criaturas na Terra, em sucessão harmoniosa e progressiva de ensinos, o melhor conhecimento espiritual que lhes é possível assimilar até agora. Então, nós vamos ver que essas 3 revelações, conforme nos traz o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, são a mosaica, Moisés, a cristã, através de Cristo, e a doutrina espírita, o Espiritismo, que teve por codificação Allan Kardec. A primeira revelação, a de Moisés, feita aos hebreus aproximadamente 1300 anos antes da era cristã, teve aí em consideração um tempo certo, vamos dizer assim, onde a humanidade já havia atingido, nessa época, na época de Moisés, um plano de evolução mental capaz de encarar o universo como um processo total de maneira global. Ou seja, se nós observarmos, nós vamos ver que as edificações daquele tempo tinham uma orientação solar. Geralmente, as suas aberturas, ou os seus, vamos dizer assim, os seus pontos principais eram virados para o Sol. Em algum momento do dia, onde eles identificassem como sendo este momento importante. Vamos ver também as solenidades fúnebres, com todo aquele significado espiritual e que também contemplava a questão dos deuses, da astrologia, inclusive, os relógios solares e assim vai. O Consolador, nós vamos observar que essa história sobre essas antigas civilizações nos é narrada ali na obra do Consolador de Emmanuel, na obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e A Caminho da Luz. Daí a revelação de Moisés destacar-se pela ideia de um Deus único, monoteísmo e providencial, criou o mundo todo e todos os seres por eles vela. Então, nessas 2 situações, a revelação de Moisés ela nos traz essa ideia do Deus único e providencial, onde criou a tudo e a todos, e a tudo e a todos ela. Foi uma revelação de importância fundamental para o desenvolvimento da civilização humana, sem dúvida nenhuma. Entretanto,
como condutor de um povo, né, e com o fito de coibir a série de abusos e desregramentos que graçavam no seio dele, Moisés estabeleceu leis morais, religiosas, políticas, civis e até preceitos de higiene, né, sanitários. O mesmo fizeram, de certa forma, os profetas hebreus, que depois de Moisés, ajudaram a entender, corrigir e fixar os ensinamentos espirituais, né, da revelação mosaica. Não se pode, entretanto, encarar todo o sistema esboçado por Moisés e os profetas do Velho Testamento como verdade incontestável e originária de fonte divina e eterna. É imperioso fazer-se da revelação mosaica uma delimitação entre a parte divina, né, imutável e eterna, e a parte humana, que ela é reformável, transitória. Né? Então, a lei civil ou disciplinar de Moisés, elas variam de acordo com os costumes e o caráter de cada povo, né, modificando-se com o tempo. As leis civis, elas têm essa característica. Né? E as leis civis de Moisés visavam a orientar a vida na comunidade hebraica de então, incumbir hábitos de higiene, evitar mescla dos seus costumes com os povos ditos pagãos. Algumas eram boas, né? Outras não. Como médium, profeta, que era Moisés, né, tinha a incumbência de guiar o povo de Israel à terra prometida e atuava transmitindo as instruções de mais alto. Como chefe político, civil e militar, era muito zeloso da unidade nacional e religiosa do seu povo e dava ordens nem sempre de acordo com a inspiração superior. Assim, não podem ser de inspiração divina algumas de suas ordenações. Se não, vejamos. Ainda menos divina é a terrível e longa maldição anunciada para quem, abre aspas, não quiser ouvir a voz do Senhor teu Deus e não guardares e praticares todas as suas ordenações e as cerimônias que eu hoje te prescrevo. E aí ele faz um arrolamento de situações, de observações que o povo deveria observar, né, sob pena de sanções. Né? E isso aí nós vamos observar no capítulo 28 do Deuteronômio. Né? Por isso, entre as leis civis que Moisés estabeleceu, vamos encontrar a velha pena de talião, né, do olho por olho, dente por dente. Isso está no Êxodo, capítulo 21, versículos de 23 a 25. E a proibição de intercâmbio com os mortos, que estava sendo feita de modo abusivo e para fins materiais, egoísticos e imediatistas, e estavam naquele período onde eles estavam caminhando, né, em direção à Terra Prometida, comprometendo a harmonia do grupo, né, em chegar, né, no seu objetivo. Isso nós vamos observar em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 14. A lei divina, então, na revelação mosaica, né, é bem diferente das leis civis de Moisés. Né? A lei divina, de que ele foi o porta-voz, lá nós vamos ver assim, ela está condensada no Decálogo, os 10 mandamentos, a moral natural, básica e invariável em todos os tempos e povos. Nos 10 mandamentos, tais quais estão no Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17, e o Deuteronômio, capítulo 5, versículo de 6 a 21, notaremos que os 4 primeiros deles regem a relação da criatura para com Deus e os demais para com os seus semelhantes. Na segunda revelação, que aí a revelação do Cristo, em que ocorre 1.300 anos depois de Moisés, o povo hebreu já evoluía um tanto mais sobre a lei mosaica e os profetas e precisavam de uma nova revelação.
É então que, como fora predito, veio o Messias para lhe trazer os novos mandamentos espirituais. Essa passagem dessa profecia do novo Messias, nós vamos encontrar ali em alguns profetas, né? Miqueias, capítulo 5, versículo 3, Jeremias, capítulo 23, versículo de 5 a 6, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, e João, que é o último, né, João, o evangelista, que é o último que traz essa anunciação, capítulo 1, versículo 27, que ele está falando da anunciação feita por João o Batista, né? Não João o evangelista, mas aquele que batizava. Pregava Jesus como quem tinha autoridade e não como os escribas, né? No Sermão do Monte proclamava: ouvistes que foi dito, fazendo menção aos ensinos antigos. Eu, porém, vos digo, e ministrava os novos ensinamentos. Para alguns, Jesus estaria contrariando as leis divinas anteriormente reveladas por Moisés e os profetas. E aí Jesus esclareceu: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 17. De fato, ele não derrogou a parte divina e moral da lei, já revelada, pois uma revelação verdadeira não anula princípios básicos que as anteriores ministraram. Isso é importante nós termos presente. Tá? Mas a parte humana, no caso ali de Moisés, a parte civil, a parte sanitária, a parte, enfim, ali até mesmo judiciária, né? Outras questões mais ali que Moisés estipulou e que colocou no mesmo, vamos dizer assim, pacote das leis divinas, divinizou, né, esses mandamentos, mas que na realidade o que Moisés mesmo recebera de Deus, e eu entendo que esse ensinamento ele tenha vindo por parte de Jesus, como governador espiritual desse planeta, né, através de algum espírito de luz, né, um espírito bem-aventurado que veio passar essas informações para Moisés. Pois bem, para dar verdadeiro cumprimento às leis, Jesus teve de, primeiro, descomplicar o ensino da lei. As prescrições inúmeras confundiam o povo. Relembrando e resumindo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso está em Marcos, capítulo 22, versículo de 36 a 40. Segundo, passar a instrução do aspecto controlador, não fazer, para o realizador, positivo, fazer. Né? Tudo quanto quereis que homens vos façam, fazei-o vós a eles. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Terceiro, retirar os acréscimos que tinham sido feitos pela má fé ou ignorância. Disse Jesus: doutrinas que são preceitos de homens. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus, capítulo 15, versículos 9 e 13. Quarto, corrigir as más interpretações, mostrando o verdadeiro sentido dos ensinos. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso está em Marcos, capítulo 2, versículo 27. Quinto, desenvolver e adaptar os ensinos ao grau de maior adiantamento moral do povo, estimulando a uma conduta mais evoluída, onde se orientava: amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Neste caso, caríssimos irmãos, nós não vamos encontrar, segundo exegetas, esta sentença completa no Velho Testamento. Nós vamos encontrar: amarás o teu próximo, um determinado momento, né? E o aborrecerás ao teu inimigo, ou matarás ao teu inimigo em outro momento. Mas estas duas frases, segundo estudiosos que encontraram nos manuscritos
do Mar Morto, tem um que diz, né, que fala sobre a regra de comunidade. E ele tem uma classificação 1QS, né, na coluna primeira. Então diz assim, que eles possam amar todos os que ele escolheu e odiar todos os que ele rejeitou. E pouco depois acrescenta, para amar todos os filhos da luz, cada um segundo a sua parte, nos desígnios de Deus, e odiar todos os filhos das trevas, cada um segundo sua culpa na vingança de Deus. Esse era o ensino de um grupo judaico, sectário e radical, que existia na Judéia em uma área certamente próxima de caminhos percorridos por Jesus. Então, por conta dessa sentença, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo, que conforme nós vimos aqui nesta regra deste grupo judaico, Jesus propõe o quê? Amar ao inimigo, fazer o bem, orar por ele. Essa frase, esse ensinamento, sim, ele está em Mateus capítulo 5, versículo 43. Sexto, estender a mensagem a todas as criaturas, não apenas aos hebreus. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz. Haverá um rebanho e um pastor. Isto está em João, capítulo 10, versículo 15. Então aí nós vamos observar a anunciação que Cristo faz ao novo, né, ao Consolador. Tendo ensinado tanto, Jesus não pôde dizer tudo declaradamente. O ensinamento que ele dava era de acordo com a capacidade de compreensão, de assimilação, vamos lembrar, do povo naquela época. E mesmo assim, ele foi mal interpretado e isso custou-lhe a vida material. Então, ele disse, naquele momento memorável da última ceia, muitas coisas tenho para vos dizer, mas vós não as podeis suportar ainda. Isso está em João, capítulo 16, versículo 12. Era preciso aguardar maior amadurecimento do espírito humano e que progredisse no conhecimento científico para poder entender algumas coisas, que nós vamos ver mais adiante. Pediu a eles, então, naquele momento, na última ceia, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, versículos 15, 17 e 26. Era o anúncio de uma sequência na assistência e revelação espiritual para a humanidade futuramente. Terceira revelação, então. Passado aquele tempo, nós vamos ver aí 19 séculos após, surge a doutrina espírita. À luz da codificação kardeciana, reconhecemos no Espiritismo esse Consolador prometido, a terceira revelação, revivência e continuidade do cristianismo, daqueles ensinamentos legados por Cristo. Então, argumentam alguns. O Consolador já não se manifestou no dia de Pentecostes, o que alguns dizem a respeito do Consolador. Sem dúvida, os Espíritos do Senhor que ali se manifestaram de uma forma tão gloriosa, através da mediunidade dos apóstolos, em meio aos efeitos físicos, sonoros e luminosos, além da psicofonia, onde falavam sobre as grandezas de Deus no idioma de cada um, da sua terra natal,
o que nós chamamos, nós espíritas, né, da mediunidade de xenoclossia. Né? Mas não se manifestaram apenas nesse dia, né, os espíritos do Senhor. Eles continuaram, assim como continuam se comunicando conforme a promessa de Jesus. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei aí com elas. Então nós vamos ver aqui, posteriormente a isso, os que haviam assumido a liderança, né, dos agrupamentos cristãos impediram o intercâmbio mediúnico. Lembra de Cristo, né, até ali o século XIX, praticamente as comunicações mediúnicas elas foram, né, proibidas, e aí daquele que dissesse que conversou com esse santo, ou ouviu esse santo, né, ou conversou com algum espírito, né, com algum santo ou alguma santa. Né? Isso era uma coisa muito delicada. Né? E não havia, por conta disso, né, ambiente para a manifestação do Consolador. Então, por isso que foi em meados do século XIX, e nós vamos observar isso, né, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ditado, né, pelo Espírito de verdade, que ele diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham por toda a superfície da terra, produzindo fenômenos, prodigalizando ensinamentos. Tá? Então nós vamos ver assim que esses ensinamentos, né, a própria codificação, né, da doutrina espírita, ela foi feita sob os auspícios, sob a orientação, a condução, o comando de Jesus. Né? Pois bem, e o Espiritismo recebe então de Jesus a verdade, que ele já deixara na terra, mas o que não pudera dizer antes e do mais alto, envia agora em continuidade. Então, a doutrina espírita, ela não vem romper aqueles ensinamentos de Jesus, não vem contradizer, muito pelo contrário, vem dar continuidade e ampliar, né, o espectro, a capacidade de compreensão, de entendimento e de realização. Né? Então, recebe de Jesus e anuncia a todas as criaturas sem nada impor, convidando ao exame pela razão, como Jesus fazia. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículo 9. Então, a doutrina espírita ela se apresenta num tríplice aspecto, né? Ciência, filosofia e religião, para entender a todas as possibilidades e necessidades do pensamento e ação humanos. Faz a aliança da ciência e da fé, né? Mostrando que são as duas alavancas da inteligência humana, revelando uma as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Não precisando, pois, contradizer-se, pois essas leis têm o mesmo princípio que é de Deus, tanto uma como a outra, antes devendo se apoiarem mutuamente. Assim, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança, conforme ali está no capítulo 6 do Evangelho. Nele, na doutrina espírita, no espiritismo, se conjugam a revelação divina, então, de iniciativa dos espíritos, e a elaboração humana, que ela se dá através da pesquisa, da análise, das conclusões e da aplicação. Então, nós vamos ver aí a fé e a ciência. Presentes, uma colaborando com a outra. Mas também o Espiritismo ainda não disse tudo o que há para se saber espiritualmente, nem o poderia fazer, pois a humanidade
continua em progresso. A revelação espírita tem, portanto, um caráter progressivo, admitindo modificar-se se em algum ponto houver erro e aceitando as novas verdades comprovadas que vierem a ser reveladas. Isso nós vamos encontrar ali na Gênese, na obra básica, da codificação espírita, no seu capítulo 1, item 55. E aí nós vamos encontrar na obra O Consolador de Emmanuel e na Evolução em Dois Mundos, na obra O Consolador, de Emmanuel, no item 271, e na obra A Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, na primeira parte, capítulo 20, o caráter principal de cada uma dessas revelações, sendo que na revelação mosaica é a ideia de justiça. O que caracteriza a revelação mosaica é a ideia de justiça, coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro. Na revelação do Cristo é o amor, a exteriorizar-se do coração, de dentro para fora, o sentido contrário, traçando-lhe a rota para Deus. E na revelação do Espiritismo é a verdade consoladora, aquela que conforta, que abraça, que acolhe, que orienta, que esclarece. A doutrina espírita tem esse papel, sem impor coisa alguma, ideia nenhuma, nem a conversão de que quem quer que seja a ser espírita, mas muito mais do que isso, no sentido de esclarecer, informar, uma possibilidade outra capaz de fazer com que a humanidade entenda que a vida continua, a vida além da vida. E que todos nós chegaremos à condição de espíritos puros, bem-aventurados, espíritos livres de todo e qualquer pensamento ou sentimentos de ódios, raivas, intolerâncias, incompreensões. Tornando-nos assim, nós não ficaremos eternamente vivendo de uma forma ociosa, contemplativa a Deus. Não, nós, quando chegarmos a essa condição de espíritos puros, espíritos bem-aventurados, espíritos crísticos, a nossa responsabilidade, o nosso trabalho aumentará. Mas aí nós teremos uma capacidade muito maior, para poder ajudar muito mais e melhor a humanidade. E a humanidade não apenas presente neste planeta Terra, neste maravilhoso planeta em que Jesus é o governador, mas todos os planetas, todos os mundos habitados. Agradeço aqui a atenção dos irmãos e das irmãs, espero ter de alguma forma contribuído para as reflexões sobre este capítulo e agradecemos aos nossos irmãos benfeitores pela oportunidade deste momento, desta confraternização, deste banquete espiritual em que tivemos aqui bebendo e comendo dessa fonte fecunda e infinita que é Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, hoje e sempre, que assim seja.